Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre as zonas térmicas da Terra, um conteúdo de geografia. Então, antes de começar a explicação propriamente dita, eu vou relembrar com vocês, né, o formato da Terra, né, e a posição dela em relação ao Sol. A gente viu que a Terra ela não é uma esfera totalmente redonda, né? Ela tem uma forma chamada geóide, porque ela é levemente achatada nos polos, no Polo Norte e no Polo Sul. E ela não fica bem retinha, né, na órbita. Ela fica no espaço. Ela tem o eixo dela, né, que é um eixo imaginário, que seria uma reta que passa bem no centro dela. Imaginem uma bolinha de isopor com um palitinho cravado, tá? Atravessando. Esse é o eixo, o palito é o eixo. O que faz com que ela fique, bem como está aqui no desenho, inclinadinha, né, em relação à posição do Sol. Isso faz com que o Sol não consiga, o calor do Sol e os raios solares não consigam atingir a Terra de forma igual em todas as regiões. Porque vejam só, como os raios estão sendo projetados, né, para cima, ele não vai chegar a atingir muito bem o círculo ártico e polar, né, antártico. Então, faz com que apenas essa faixa mais central do planeta receba mais calor do Sol, enquanto os polos recebem menos calor. Então, por que né, o Sol não ilumina a Terra da mesma forma? Porque, primeiro, por causa do eixo, e segundo, por causa do eixo inclinado da Terra, e segundo, por causa do formato da Terra. Tá? Então, por causa dessas diferenças no aquecimento solar da Terra, vão existir três zonas térmicas. O que são zonas térmicas? São zonas com diferentes temperaturas, tá, ao redor do planeta. Então, essas zonas são polar, a zona temperada e a zona tropical. O que a gente pode observar aqui nesse desenho. Então, a zona polar é aquela que vai atingir, é a zona que está localizada nos polos. No Polo Norte, que a gente já aprendeu que é o Círculo Polar Ártico, e na zona polar Antártica, no Círculo Polar Antártico, que são essas regiões roxinhas. As zonas temperadas vão ser essas faixas verdes que vão atingir mais a América do Norte, né, e a Europa, e uma parte da Rússia também, né, da Ásia, e a zona temperada, né, do norte e a zona temperada do sul porque está abaixo da linha do Equador, como vocês podem ver, tá? E a zona tropical vai ser essa zona que vai receber mais calor do Sol, está localizada bem no centro, um pouco a norte da zona do Equador, da linha do Equador, e um pouquinho a sul da zona da linha do Equador. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A zona polar é a zona que mais recebe, são as zonas que menos recebem calor do Sol. Nessas regiões, as temperaturas são baixas, com o predomínio de um clima muito frio. E, gente, quando eu falo de muito frio, é muito frio mesmo. Vocês pensem em neve, em gelo, em icebergs, tá? Em poucas pessoas vivendo porque são lá, porque são terras muito geladas. Então, vocês podem ver algumas imagens aqui, né, da Antártida, que eu peguei para vocês terem uma ideia de como é essa paisagem, o que isso vai acarretar, né? Essa iluminação diferente em cada zona da Terra vai fazer também com que tenhamos uma vegetação diferente nessas regiões, porque a vegetação ela vai depender do clima da região, da altitude, de vários outros fatores que a gente vai ver um pouquinho melhor depois quando estudar a vegetação do Rio Grande do Sul. Então, aqui está a localização novamente delas no planeta também. Aqui é uma imagem da Groenlândia. Vocês já viram falar desse país? Dê uma pesquisada. Tem alguns momentos do ano que até tem um pouquinho menos de gelo, mas vocês estão vendo que tem pouquinhas casas, né? Imaginem o frio que deve ser, pessoal. Muito gelado, né? Na zona tropical, é a zona que mais recebe o calor do Sol. E adivinha quem é que está nessa região? Se não é o Brasil, vejam bem no mapa aqui. É a zona que recebe maior quantidade de calor. Nessa região, as temperaturas médias são mais elevadas, com predomínio de climas quentes. Então, o Brasil está localizado, assim como algumas regiões da África, algumas ilhas asiáticas, uma parte da Austrália também está localizada nessa faixa de temperatura tropical. Então, vocês estão vendo aqui algumas imagens que já são mais conhecidas por vocês, né? A praia, o litoral brasileiro. Olhem no mapinha ali, o Rio Grande do Sul, ele tá na faixa tropical,
Não, ele tá perto, né, Santa Catarina também, mas nós não estamos bem num clima tropical. O clima do Rio Grande do Sul, ele vai ser um pouquinho diferente, a gente vai estudar melhor, do que do resto do Brasil. As temperaturas vão ser mais moderadas. A gente não tem calor o ano todo, que nem nós temos na região norte ou nordeste do país, tá? A gente tem um clima que é considerado subtropical. Ele é um pouco, ele não é bem tropical, ele é subtropical, tá? A gente vai estudar melhor. Nessa segunda imagem que a gente tem aqui, eu acredito que seja uma imagem, talvez, de um campo da África, me parece, da savana, tá? Que é o tipo de vegetação típica de lá. Aqui eu tenho certeza, porque tá identificado, a gente tem zebras, né? No Brasil, temos poucos animais, talvez, em alguns zoológicos, né? Então, animais, além da vegetação típica, né, essa zona de temperatura também vai fazer com que algumas espécies se adaptem melhor, né, a essa vegetação, a esse clima. E aqui na esquerda de vocês a gente tem, acredito também que eu peguei no Google essas imagens, mas acredito que seja uma imagem do Jalapão, né, que é uma região no Tocantins, num estado aqui do Brasil, que tem essa água azulzinha, assim, que muitas pessoas vão visitar, porque ela é uma água, eu acho que é tipo água quente, assim, é uma água quente, tá? São uns fervedouros que se chama, que são, a temperatura da água é mais elevada ali na região central do Brasil. Zonas temperadas, pessoal, nessa faixa vermelha, rosadinha aqui que a gente tem, são as zonas temperadas. As zonas temperadas, né, elas recebem calor do sol, mas elas elas recebem menos calor do que a zona tropical, que é onde a gente tá? Então, nessa região vão predominar temperaturas médias, mais amenas, e as estações do ano são bem definidas. Se consegue identificar que no verão é calor, que na primavera a temperatura é mais amena, no outono é mais seca, né? E no verão é quente, no inverno é frio. Então, as temperaturas são mais médias. Olhem só no globo terrestre, vai pegar um pouquinho aqui da gente, vai pegar a Argentina, o Chile, mas o Chile, ele tem gelo, tá? Ele tem neve. Vai pegar Estados Unidos, Canadá também, um pouco do Alasca, mas vai pegar também ali a Rússia e outros países da Ásia, Europa e o norte, bem norte lá, noroeste da África. Gente, então, aqui temos as paisagens do clima das florestas temperadas, né, onde o clima ele é mais equilibrado. O clima no Brasil. Bom, uma das características que a gente vai ver é que, apesar de nós estarmos localizados dentro de um clima tropical que recebe bastante luz do sol, em todo o Brasil nós não temos o mesmo clima. Dentro do país vão existir vários tipos de clima. Isso se deve a 3 fatores, tá? Por que o Brasil, então, está no clima tropical, mas existem outros climas dentro desse território? Primeiro, é por causa da nossa grande extensão territorial. A gente já viu que o Brasil é o maior país da América do Sul, com a extensão territorial dele, né? Então, de norte a sul, as áreas localizadas mais ao norte, lembrem da linha do Equador. Deixa eu ver se tem aqui um mapinha para a gente ver. Ó, lembrem da linha do Equador, gente. Todos os estados e países que estiverem mais próximos da linha do Equador, elas vão receber mais calor do sol. Isso vai fazer também com que as temperaturas sejam mais abafadas. Por exemplo, o norte do país, o Amazonas, né? O Acre, toda essa região, o Amapá, lá no norte do Brasil, eles têm uma temperatura que a gente sabe que, por exemplo, na floresta amazônica chove praticamente todos os dias e a temperatura média anual é de 25 graus. Então é um clima mais abafado e quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, né? Mais abafadinho vai ser a temperatura, abafadinha. Então, aqui estava a linha do Equador que eu queria mostrar para vocês, inclusive por isso que eu coloquei a setinha. A linha do Equador ela vai passar exatamente ali no Amazonas, né, em Roraima e Amapá. Então, essa região próxima à linha do Equador vai receber bastante luz do sol, né, e vai ter um clima também chuvoso. Diferenças de altitude é o segundo fator. Então, primeiro, porque o Brasil é um país muito extenso. Segundo, existem muitas altitudes aqui no Brasil. E eu quero explicar para vocês, tá aqui nesse slide, porque o que quer dizer altitude, tá, gente? A altitude, ela é uma altura que ela vai ser medida em relação, né, ao nível,
ao nível do oceano em relação ao nível do relevo. A gente também vai estudar relevo. O relevo, ele é as formas que a superfície terrestre vai ter. Então, por exemplo, quando eu tenho uma altitude na praia, né, onde o nível do oceano está aqui, e o território está um pouquinho mais elevado, assim, né? Porque senão a gente seria inundado também por essa água. Então, vai existir uma determinada altitude. Agora, aqueles municípios que estão em regiões serranas, que é longe do litoral, eles vão ter mais elevação, então eles vão ter mais altitude, eles vão estar mais altos em relação ao nível do mar. Então, é o nível do oceano que vai determinar essa altitude. Tá? Então, essas diferenças de altitude também vão fazer com que a gente tenha diferentes temperaturas, porque quanto maior o lugar, né, quanto mais altitude esse lugar tem, mais frio ele vai ser. Né? Quanto mais afastado assim do nível do oceano, maior a altitude, então mais frio vai ser. Vocês pensem aí, que lugares no Rio Grande do Sul, né, da nossa realidade, a gente tem a Serra Gaúcha, né, os canyons de Cambará do Sul, do Itaimbezinho também, né, as cascatas em São Francisco de Paula, toda essa região, né, Gramado e Canela, vocês já devem ter ido, talvez já conheçam, já tenham ido visitar, outros podem ter ouvido falar também. Inclusive, ocorreu um fenômeno muito interessante semana passada, ou retrasada, que a gente recebeu uma massa de ar muito gelada aqui no Rio Grande do Sul, que provocou neve, na Serra Gaúcha. A neve não acontece todos os anos aqui no Rio Grande do Sul. A última nevasca tinha sido em 2013, em Gramado, e essa foto que vocês têm aqui à direita, ela é uma foto da igreja que tem no centro de Canela, e a foto, isso que vocês estão vendo é neve, nevou, né? Acho que aqui é a superfície de um carro. Não, não é esse vídeo, mas dá pra ver, né, que tem um pouquinho de neve na superfície também. Essa neve, então, foi em Gramado em 2013, pessoal. Olha como ficou branquinho, né? E aqui tem mais regiões de altitude para vocês terem uma ideia. O terceiro fator que vai fazer com que nós tenhamos climas muito diferentes no Brasil é a atuação das massas de ar, que eu acabei de falar para vocês, né? As massas de ar, elas são como grandes bolsões de ar que se deslocam e carregam temperaturas e umidades diferenciadas. Então, por exemplo, se uma massa de quando vocês ouvem, né, a previsão do tempo e daí a moça ou o moço do tempo fala: "Nós vamos receber uma massa de ar fria e úmida", vai provocar o que isso? Se a massa é fria e úmida, vai provocar provavelmente a queda da temperatura aqui no território. Vocês podem imaginar que essas massas de ar, essas grandes bolsões de ar que vêm até o continente, algumas sopram do oceano para o continente e outras do continente para o oceano. Então, é toda essa movimentação que vai fazer com que a temperatura também varie, tá? Quanto também, né? Vocês sabem aqueles dias em que tu tá sentindo que tá um clima muito abafado, tá quente, tá um ar que a gente acha que é pesado, assim, quer dizer que a umidade também ela tá alta e a chuva tá próxima, que é quando ocorre o encontro dessas massas de ar, tá? Então a massa de ar quente e seca, ela vai tender, quando ela chega até nós, ela vai tender a aumentar essa temperatura. Então, se a gente está com uma massa de ar mais frio, né, e vem essa massa de ar quente, ocorre um choque também de temperaturas, tá? E ela vai acabar podendo aumentar as temperaturas no local e reduzir a possibilidade de chuva, que é diferente da massa de ar fria e úmida, que vai aumentar a possibilidade de chuva. Tá, as massas de ar elas vão ter vários nomes, mas vocês não vão precisar se deter nisso no quinto ano, é só para vocês entenderem que a atuação dessas massas de ar vão modificar a temperatura que se tem em cada lugar. Tá? E, gente, o vídeo de hoje era esse. Eu agradeço muito por tu ter assistido. Espero que tenha entendido um pouquinho mais sobre a iluminação, né, do planeta Terra através do Sol e as regiões e zonas térmicas do planeta. Deixo aqui meu beijo para ti, uma boa semana e a gente se fala. Tchau, tchau.